Agora vamos falar da carta das estrelas. As estrelas confirmam bom êxito de todas as empresas, em todos os empreendimentos. Estando, porém, rodeada de nuvens, denota uma longa série de acidentes infelizes, infortúnios. Então, mais um conceito trazido por Philippe Lenormand em 1846, referente à Carta das Estrelas. A Carta das Estrelas, então, gente, vai ser uma das cartas mais positivas do baralho Lenormand. Ela vai falar em bom êxito, vai falar em sucesso, vai falar em inspiração. Ela vai ser um símbolo de esperança, orientação, sonhos e clareza. Geralmente ela indica que a pessoa ela está em um momento de inspiração com uma visão clara do que deseja alcançar e que há uma luz que guia o seu caminho. É uma carta que traz otimismo, fé no futuro e a sensação de que as coisas estão se alinhando para melhor. Se aparecer em uma leitura, ela costuma sugerir que você deve confiar na sua intuição, manter a esperança e seguir os seus sonhos com confiança. Uma ótima notícia para momentos de busca por direção e renovação. Tá? Um outro detalhe que a gente vai ter aqui é isso que não sei se vocês prestaram atenção, que ela vai falar em intuição, tá? Vai falar que as coisas estão se alinhando para o melhor, tá? Também tem gente que fala em a espiritualidade atuando, então a gente vai ter aí na Carta das Estrelas uma orientação espiritual, uma energia positiva da espiritualidade, tá? Uma proteção para o consulente, tá? Em relação à espiritualidade, tá? A gente tem aquela questão que algumas pessoas falam de alcançar as estrelas, né? Então é mais ou menos isso. O consulente em questão de negócios, tá? Em questão de negócios, ele tem um horizonte amplo, ele tem os seus negócios num momento positivo, tá? A Carta das Estrelas, tá? Por ser múltipla, ela também vai trazer a ideia de multiplicidade das coisas. Então, quando ela estiver descrevendo, então a gente tem que multiplicar, tá? Um pouquinho diferente do contexto, por exemplo, dos pássaros que duplicam, né? Ela tá mais parecida aí com a Carta dos Peixes, que multiplica as coisas, tá? Então, lá na frente vocês vão ver na Carta dos Peixes, tá? Que a gente também vai ter essa ideia de multiplicidade. Então, algumas cartas do Lenormand que a gente vê que tem, por exemplo, não é a estrela. No tarô a gente tem a estrela. No Lenormand a gente vai ter as estrelas. Então são muitas estrelas, tá? Então são muitas opções, oportunidades, sucesso, tá? É uma carta que fala em sucesso. Então eu vou trazer aqui uns exemplos práticos para vocês, tá bom? Esses exemplos que eu trago para vocês, tá? Também são regras do Lenormand, tá? Na mesa real. Então, perto do consulente, a gente vai trabalhar aqui com a técnica da distância, tá? Então, perto do consulente, a gente vai ter que, por exemplo, descrevendo ao lado, né, à direita do consulente, a gente pode estar falando de uma pessoa mística, de um cartomante, de um astrólogo, de alguém com dom de clarevidência, tá? Uma pessoa espiritualizada, tá? Que é um termo aqui que não tá nessa literatura que eu busquei, mas se trata de uma pessoa espiritualizada, tá? Intuitiva, tá? Próxima da carta do trevo, ela vai anunciar fortuna e muita sorte, tá? Se o trevo estiver à direita dela, o trevo está descrevendo ela, né? Então é uma sorte de pouca duração, tá? É necessário aproveitar o momento, daí a gente vai trazer aquele contexto lá do trevo para dentro da Carta das Estrelas, tá? O consulente está no momento de sucesso, de boas oportunidades, de oportunidades positivas para fazer dinheiro, para obter sucesso profissional, porque a gente vai ter na Carta das Estrelas essa questão, né, do momento afortunado,
de um momento positivo. Então, ali com a carta do trevo está dizendo que é um momento positivo de curta duração e que ele deve aproveitar. Com a carta do caixão, ele vai falar de o fim de um ideal, de um sonho, de um objetivo, tá? Dessa fase afortunada, desse brilhantismo, deste sucesso. Então, ele vai estar findando, tá? Com a carta das estrelas, tá? É um bom momento para se fazer uma mudança, tá? Porque com a carta das estrelas, não, me perdoa. Com a carta das cegonhas, vai falar que é um bom momento para mudança, tá? E com a carta da âncora, a gente tem o sucesso profissional, o êxito profissional, tá? Um momento muito afortunado dentro da profissão do nosso consulente. Agora eu trago para vocês aqui alguns exemplos trazidos, tá? Do livro da Odete Lopes Maza, que é o livro completo do baralho Petit Lenormand. Para quem quiser, gente, é um livro extraordinário, é um dos últimos livros, se não é o último livro que a Odete lançou, tá? Ele é maravilhoso, recomendo. Então, assim, ó, se a carta das estrelas estiver acompanhada da carta das nuvens, anuncia que é necessário esclarecer uma questão ambígua, pouco clara, eventos infelizes. Esta combinação de cartas também pode assinalar abuso de substâncias tóxicas e, se ela estiver circundada com a carta dos peixes, representa abuso de álcool ou medicinas químicas, tá? Então, eu até coloquei ali o bonequinho para vocês gravarem bem. Então, carta das estrelas, junto sendo descrita com a carta das nuvens e possivelmente a carta das nuvens sendo descrita com a carta dos peixes, então a gente vai ter aqui embriaguez, substâncias tóxicas, líquidas, né? Porque aqui a carta do peixes, além de trazer a multiplicidade, nos traz o elemento da água, né? Então, a gente tem aqui a embriaguez, questão de abuso de tóxicos líquidos, né? E na mesa real, quando a carta das estrelas se encontra posicionada na casa do consulente, assinala que este é confiante, otimista e que está criando suas próprias oportunidades. Então, coloquei ali tanto ela na casa 28 quanto ela na casa 29 da mesa real. Se você faz um bloco de 5 linhas e 9 cartas, são 4 linhas e 9 cartas, ou de 4 por 8, né? Tanto faz. Na casa 28 ou na casa 29, descreve assim o consulente. Bom, agora vamos falar da ficha técnica da carta das estrelas. A polaridade, então, vai ser positiva, extremamente positiva. Ela vai ter como palavras-chave expectativa, direcionamento, guia, destino, brilho, êxito, sucesso, orientação, inspiração, distância, plano astral, bússola, fama, luz, amplitude, ciência, inexplorado, sorte, vitalizar, virtual. Aqui, eu quero que vocês parem um pouquinho. Eu quero que vocês prestem atenção na questão da carta das estrelas, tá? Falar em virtual, tá? Então, assim, quando a gente tiver questões de internet, nós vamos ter essas questões descritas, inclusive, pela carta das estrelas, ou acima ou à direita, tá? Então, se eu tenho uma conversa, tá? Que lá nos exemplos de tiragem, eu tenho lá exemplos de tiragem, onde a tiragem foi virtual, onde a mensagem, a comunicação foi virtual, tá? Então, ali, com a carta das estrelas, a gente tem essa descrição que foi virtual, tá? Que a gente está falando de internet, que a gente está falando de conversa, bate-papo pela internet, tá? Ou uma pesquisa virtual, ou uma videochamada, um encontro virtual, tá bom? Então, não esqueçam, cuidado, tá? Porque com a carta das estrelas diz que foi virtual e não físico. Agora, vamos ali. Substantivos, a gente vai ter esperança, inspiração, sonhos, orientação,
fé, luz, tranquilidade, renovação. Adjetivos, a gente vai ter iluminada, esperançosa, inspiradora, serena, otimista, brilhante, calma. Verbos: inspirar, iluminar, guiar, renovar, sonhar, confiar, acalmar. Tempo: intermediário, relativo, período de esperança, renovação ou inspiração, geralmente associado a momentos de clareza, fé ou novos começos. Duração: média duração, pode representar um ciclo de semanas ou meses de esperança e crescimento espiritual ou emocional. Objetos, estrelas, luzes, lanternas, símbolos de esperança, orientação, mapas celestiais. Locais: céus, ambientes ao ar livre, locais de meditação, espaços de reflexão, lugares que evocam paz e inspiração. Descrevendo pessoas: em personalidade física, pessoa otimista, sonhadora, intuitiva, calma, uma presença serena. Fisicamente, pode indicar alguém com um olhar brilhante, expressão tranquila, uma aura de esperança, uma fisionomia tranquila. Amor e relacionamentos, vai falar em esperança, conexão espiritual, sonhos compartilhados, pode sugerir um relacionamento inspirado, cheio de fé, ou necessidade de confiar mais no amor, ou relacionamento virtual, tá? Faltou ali. Trabalho e finanças, refere-se à inspiração, criatividade, possibilidade de crescimento, pode indicar momentos de clareza ou realização de sonhos profissionais. Quando estiver falando em saúde, vai sugerir que é a recuperação, equilíbrio emocional, bem-estar espiritual, pode indicar um período de cura ou renovação física ou mental. Espiritual, vai falar em esperança, fé, conexão com o universo, inspiração espiritual. É uma carta que incentiva a confiar na própria intuição e no caminho que está por vir. Bom, gente, então sobre a carta das estrelas, nós tivemos então isso. Espero ter ajudado. Um beijo grande no coração e até a próxima carta.